Sim, é um artigo especial, bem robusto, inclusive, bem denso, com vários autores, como vocês podem ver, de acordo com as regras da professora. Está aqui a capa do artigo. Então, foi um artigo super internacional, eu diria, desde Harvard até Netherlands, London, vários departamentos participando. Um artigo de 2021. Ops. Que é The Promise of Machine Learning in Predicting Treatment Outcome in Psychiatry, né? A promessa da Machine Learning, eu preferi não traduzir Machine Learning, porque eu acho que é um conceito, na previsão de resultados de tratamento de psiquiatria. Então, qual que é a introdução do artigo? Né, os psiquiatras, eles têm se esforçado para entender o que influencia na resposta do paciente, tanto quanto ao medicamento, quanto ao processo de psicoterapia, com o objetivo de personalizar melhor o tratamento, para ele ter mais eficácia. Com a machine learning, nasce um novo jeito de existir, um novo paradigma, um novo modelo, porque antes eram experimentos, estudos baseados em hipótese, e hoje é um banco de dados gigantesco, onde de lá saem os modelos preditivos. Existe realmente uma mudança no modelo de fazer, de descobrir, né? O que eu vi como pergunta da pesquisa é como as técnicas de machine learning podem ser utilizadas para prever os resultados dos tratamentos em psiquiatria de forma precisa e personalizada, e quais são os desafios e as oportunidades associadas à implantação dessa tecnologia na prática clínica. Então, até que ponto o artigo traz, né, avaliação de até que ponto ele avançou na implementação dessas ferramentas para ter uma previsão de resultado na prática clínica real. Por exemplo, eles trazem aqui, né, que na depressão, de 30% a 50% dos indivíduos alcançaram a remissão. Isso na pesquisa tradicional. E o que eles querem tentar fazer? Melhorar esse número, né? Qual que é que eu acredito que seja a hipótese? Em vez de repetir os tratamentos disponíveis, dos quais os pacientes podem se beneficiar, imagina se nós pudéssemos prever desde o início o tratamento certo para cada indivíduo. Agora, uma opinião pessoal, acho que a gente está um pouco distante disso, mas eu acho que é uma hipótese bem, com bastante audácia, assim. Os objetivos do estudo, né? Explorar o potencial do machine learning, avaliar como que as técnicas dessa ferramenta pode ser utilizada, primeiro, para prever os resultados de tratamento em psiquiatria e oferecer uma abordagem mais personalizada para os pacientes, com mais cuidado, que tenha um resultado melhor, né? Identificar métodos eficazes dentro da psiquiatria, né, com um fator de precisão melhor, o que pode ser mais eficaz, qual tipo de terapia pode ser mais eficiente, para qual tipo de paciente, qual tipo de medicação, e avaliar a viabilidade e os desafios. É uma ferramenta muito nova, está nascendo para a prática clínica, então precisa ter cuidado no jeito de fazer, né? Tem muitos desafios, muitas questões éticas, né? Melhorar a personalização do tratamento, ou seja, através do machine learning, como isso pode contribuir para ter um tratamento mais personalizado, com uma previsão de resultado mais eficiente para cada paciente. E fomentar a inovação em psiquiatria, né? É uma ferramenta nova para a prática psiquiátrica, e eu acho que o objetivo desse estudo também é fomentar essa questão. Como objetivo específico é melhorar tanto a precisão nas previsões do tratamento, quanto na qualidade ou cuidado do paciente.
Qual foi a metodologia utilizada? Foi revisão, né? Eles fizeram uma revisão gigantesca aí de vários estudos que utilizaram machine learning para prever resultados de tratamento em psiquiatria, abrangendo tanto medicamentos como psicoterapias, até intervenções digitais e tratamentos neurobiológicos. Ele explora a fonte de dados através de prontuário eletrônico, registros eletrônicos de saúde, os smartphones, as mídias sociais e até a utilidade potencial da genética para isso, da eletrofisiologia, neuroimagem e testes cognitivos. Então, foi um estudo bem robusto e eles utilizam uma tabela que, pelo que eu entendi, é o método que eles utilizaram para encontrar esses estudos. Esses estudos têm que passar por algum tipo de validação que eles propõem aqui, né? Para garantir um modelo de machine learning que seja mais preciso, que possa ser generalizável, que possibilite a aplicação na prática e com previsão de resultado do tratamento em psiquiatria. Então, eu não entendo muito, né, dos termos, porque eu nunca trabalhei muito com isso, mas é o Leave One Out Cross Validation, o K-fold Cross Validation, Leave One Site Out Cross Validation, External Validation e Prospective Validation. É a metodologia que os artigos que eles trouxeram para esse estudo aplicaram para chegar em resultados dentro da provisão na psiquiatria. Foram os modelos. Eu vou passar porque acho que é muita teoria. O jeito é só para mostrar para vocês como que foi feito. E é a previsão de resultados no tratamento em psiquiatria pelo uso do machine learning, né? Escrevi errado aqui. Então, por exemplo, os medicamentos, né? Eles trouxeram vários estudos e eles sempre traziam assim o nome do estudo. Aqui, por exemplo, esse Checkhound, né? Ele usou dado do estudo START para prever a remissão com citalopram, alcançando uma precisão de 64% a 66%. A validação em ensaios independentes mostrou resultados mistos, destacando tanto o potencial quanto as limitações do modelo preditivo atual. Eu só trouxe aqui como exemplo como está colocado no artigo. É um artigo bem denso, com muitos estudos. E aí, por exemplo, esse estudo do STAR-D é um estudo americano que foi feito em 2001 a 2006. Na época, eles nem existia o machine learning. Não sei se não existia, mas não foi nem cogitado. Mas eles fizeram uma análise nos Estados Unidos com mais de 4.000 pacientes e os dados que eles coletaram nesse estudo, que foi feito da maneira tradicional de pesquisa, eles utilizaram posteriormente através do machine learning. Com aqueles dados, eles construíram modelos preditivos. Então, a área mais ativa da pesquisa relacionada aos medicamentos psiquiátricos é a depressão. Isso não foi intencional, foi realmente os estudos maiores são direcionados para esta comorbidade. Apesar da área de pesquisa ser mais ativa, a maioria dos modelos resultantes ainda não foi validado em amostras externas, né? Isso é um ponto importante que eles trouxeram. Não adianta você fazer um modelo preditivo e não aplicar depois de uma outra maneira, porque você não consegue validar de uma maneira externa. Os estudos também investigaram outras condições, como esquizofrenia, transtorno bipolar, utilizando o machine learning para prever respostas a antipsicóticos, estabilizantes de humor. No entanto, muitos modelos carecem de validação externa, limitando a sua aplicação clínica. Ou seja, se você não consegue validar isso externamente, você também não consegue fazer uma aplicação clínica do modelo. Isso é uma atenção que eles trouxeram ao estudo, né? Em relação à psicoterapia, eles trouxeram vários estudos também, falam que trazem resultados promissores, mas ainda carecem de validação externa, né?
Embora os esforços para prever resultado em psicoterapia historicamente focassem em variáveis únicas, as abordagens de machine learning agora exploram modelos prognósticos e prescritivos para prever qual tratamento vai funcionar melhor para um paciente específico. Mas ainda carecem de muitos estudos, porque eles não têm a validação externa. As intervenções digitais, eles pegaram o cognitivo comportamental na internet, que está beneficiando do machine learning para prever resultado, com dados coletados longitudinalmente, automaticamente, inclui engajamento do paciente, dados de sensores de smartphone, são utilizados para prever a eficácia do tratamento e fornecer feedback em tempo real para terapeuta e paciente. Então, teve um estudo gigantesco, onde eles pegaram a transcrição de várias sessões para chegar em quais palavras têm efeitos mais efetivos no tratamento daquele paciente. Então, é super sofisticado o estudo. Tratamentos neurobiológicos, que é a estimulação magnética transcraniana, a terapia eletroconvulsiva, são também objeto de modelo preditivo. Alguns utilizaram, né? Alguns estudos utilizaram a técnica de machine learning. A questão esses tratamentos são muito caros, então são mais difíceis de serem analisados, e o tamanho da amostra, por isso, acabam sendo muito pequeno e limita a generalização de resultado. Novas fontes de dados, eles pegam os registros eletrônicos em saúde, né, os prontuários eletrônicos, trazendo até informações de profile de paciente, notas clínicas que são importantes. Ainda é um desafio fazer a análise e trazer isso para o machine learning como algo eficiente nesse momento, mas já estamos aí no processo. Os prontuários, eles vêm como uma fonte rica de dados estruturados e não estruturados, porque dá para colocar código em várias coisas, né? No diagnóstico, no tipo de tratamento. Então, os estudos mostraram que a inclusão dos dados melhora a precisão nas previsões de abandono de tratamento, por exemplo, com a resposta a antidepressivos. Smartphone e mídias sociais, que fornecem uma coleta passiva de dados, como medida de sono, exercício, frequência cardíaca, o uso da linguagem. As redes sociais também fornecem dados passivos, dados linguísticos, comportamentais, embora o uso na previsão de resultados de tratamento ainda está muito no início, difícil encontrar um formato, né? Acho que, não sei hoje, mas em 2021 como estávamos, né? Os dados genéricos de neuroimagem, o método machine learning foram aplicados a dados genéticos para prever resposta ao tratamento de várias condições, mas os resultados são mistos e frequentemente não são clinicamente acionados. Os dados da neuroimagem, apesar de promissores, enfrentam desafios de confiabilidade e o custo efetivo para o uso clínico rotineiro. Aqui eu trouxe um exemplo de como estava no artigo, né? Porque eles trazem os estudos, como o estudo foi conduzido, qual o resultado, né? Então, por exemplo, Eltkin, eles conduziram um estudo inicial na área do teste cognitivo, que foi parte de um estudo internacional. O objetivo era prever a resposta ao tratamento de antidepressivo usando uma bateria de tarefas cognitivas computadorizadas, avaliando atenção, velocidade de processamento, memórias e funções executivas e emocionais. Para obter estimativa preditiva precisa, eles primeiro classificaram os indivíduos deprimidos em um subgrupo com cognição particularmente fraca, antes de treinarem uma função discriminante supervisionada para prever a remissão. Os resultados demonstraram que a remissão após o escitalopram poderia ser prevista com 72% da precisão, mas isso não foi confirmado com a sertralina ou venlafaxina, né? Então, só para vocês entenderem como o artigo trouxe, é o resumo do resumo. Para eu entender exatamente o que aconteceu, eu preciso ler o artigo, né?
que eles utilizaram. Então foi uma pesquisa densa, robusta, com vários resultados, mas sempre num parágrafo. Ficou até difícil de eu elaborar aqui e explicar para vocês, porque eu não li esse artigo, por exemplo. Quão perto chegamos da implementação dessa ferramenta no mundo real? Então, eles falam muito dos desafios, principalmente da questão da validação externa, que dá o suporte empírico dos ensaios, a implementação e aceitabilidade pelos usuários. Traz um estudo do Brown e Lutz, começaram a avaliar sistema de apoio à decisão baseado no machine learning em ensaios clínicos, mas mais evidências são necessárias. A validação externa e ensaio de implementação são cruciais para traduzir modelo preditivo para a prática clínica. Estudos recentes mostraram que algoritmos precisos, quando combinados com estratégias de implementação eficazes, podem melhorar os resultados dos pacientes. Isso é uma informação importante, mas ainda está tudo muito no começo. No entanto, a aceitação por parte dos médicos e pacientes também é algo que necessita de interpretação dos modelos. Esse é um grande desafio, né? Que entra dentro de um dos desafios éticos. Se a gente for falar de responsabilidade e autoridade, como é que você vai garantir a supervisão humana e a responsabilidade de precisão influenciado por uma máquina, né? Como é que você vai falar quem que sugeriu aquele tratamento? Foi a máquina? Como é que a gente vai responsabilizar a máquina? Isso é um dos principais desafios éticos. Evitar a desumanização, porque o terapeuta, o psiquiatra, o médico, ele tem a empatia, ele entende a história e o contexto do paciente, coisa que a máquina ainda não tem, né? Apesar que às vezes eu acho que o chat GPT, ele tem alguém ali atrás que está falando com você. O desenvolvimento de julgamento clínico, né? Então, equilibrar a dependência do machine learning com o desenvolvimento da expertise clínica, né? O que seria? Se você pegar um especialista, ele tem anos, né, de manejo com determinada situação. Então, ele vai utilizar o machine learning como um apoio, toda a expertise clínica dele ali. Agora, se você pega uma pessoa que não tem expertise clínica e ele vai só no resultado da máquina, como fazer esse julgamento clínico? Como que a pessoa vai saber que isso está acontecendo, né? A transparência e a interpretabilidade. Às vezes, a machine learning traz um resultado que fica difícil de explicar, é difícil de compreender como ele chegou naquele resultado e como que vai passar isso para o paciente, ou até para o próprio médico que está tomando a decisão ali, ou está tendo aquele respaldo para dar uma sugestão. Ele não consegue nem explicar como ele chegou naquele resultado, então é uma questão também ética. Viés e equidade, abordar potenciais vieses nos dados para evitar resultados discriminatórios. Aí eu trouxe exatamente a transcrição, né, do que ele usa como exemplo. Um algoritmo de machine learning amplamente utilizado atribuiu o mesmo nível de risco da doença a pacientes negros e brancos, mesmo que os pacientes negros estivessem mais doentes do que os pacientes brancos. Como consequência, o sistema estava a causar danos ativos aos pacientes negros, levando à atribuição de menos recurso a eles. Os preditores potencialmente discriminatórios devem ser deixados de fora do modelo, mas os desenvolvedores, eles devem estar cientes de que variáveis substitutas correlacionadas com o conjunto excluído ainda pode se tornar relevante para a previsão. Então, a aplicação objetiva e imparcial pode ajudar a reduzir a discriminação no machine learning, mas ela existe e está aí, né? É um cuidado que tem que estar em evidência. Privacidade e segurança, isso é uma questão muito importante, porque você está falando de dados sensíveis do paciente e está sendo utilizado dentro do modelo do machine learning. Como isso é feito, né, para você conseguir proteger a privacidade dessas pessoas, né, desses dados. E a conclusão né, o machine learning ele tem um grande potencial para melhorar os cuidados de saúde mental e permitir estratégias de tratamento mais personalizada. É uma ideia, é um paradigma, é um novo jeito de existir nesse contexto. No entanto, a integração bem-sucedida na prática clínica exige a superação de desafio metodológico e prático, principalmente em relação à validação externa, aceitação do usuário,
saber se o paciente aceita aquilo, até o próprio clínico que está aplicando aquilo, e todas essas considerações éticas que eu citei agora. Futuras pesquisas devem focar na validação do modelo em diferentes contextos, garantir o uso ético e desenvolver ferramenta de apoio à decisão amigável. Como que o paciente vai, como que o clínico vai oferecer isso, como que o paciente vai aceitar isso, né? E o objetivo final é, de fato, aproveitar os benefícios que o machine learning traz para melhorar os resultados dos pacientes, otimizar o uso dos recursos no tratamento de saúde mental, porque à medida que a tecnologia avança, o machine learning tem o potencial de transformar a psiquiatria, não só a psiquiatria, mas tudo que envolve o tratamento, podendo oferecer cuidado mais personalizado e eficaz para o paciente. Era isso que eu queria falar para vocês. Talvez um pouco rápido, mas é isso. Foi um estudo bem robusto, com muitas informações, né? Acho que umas 22 páginas o artigo. Perfeito. Obrigada. Enfim, mas Maria Cecília, parabéns. A ideia é trazer mesmo o conteúdo para discussão, né? E aí, alguém quer começar? Jéssica? Posso? Quer começar? Pode ficar à vontade. Pode falar. Tá. Tá bom. Eu concordo super, é um estudo bastante robusto, mas acho que traz informações muito, muito interessantes, assim, e até bastante vinculadas, e acho que até uma forma de cuidar de uma das temáticas que ele refere, na questão do black box, etc., vem dos estudos anteriores que a gente estava lendo, da psicometria computacional. Então, eu acho que o artigo tem um cuidado bastante relevante, que tipo assim, ele já começa falando que machine learning não é a técnica de ouro para todas as situações. Então, achei isso bastante interessante, que ele traz essa questão em determinada área, estudos com técnicas mais tradicionais, em comparação com machine learning, não teve diferença nenhuma. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque acabou virando um hot topic, né? Machine learning você quer enfiar em qualquer lugar, de qualquer forma, e não necessariamente vai ser o método mais adequado. Eu achei bem interessante essa questão da tabela, né? Das formas de cuidado com que os estudos de predição na área clínica têm, a questão de validação e as formas de validação que são colocadas. Pelo que eu entendi desses tópicos, eles falam que desses approaches, né, que o melhor seria a validação externa, né? Então, o desenvolvimento do modelo em determinada amostra e a tentativa de aplicação deste modelo em uma amostra distinta para, então, verificar a validade, né? Então, foi o que eu entendi. Achei isso bastante interessante, não só do ponto de vista de intervenção, que é o que eles focam aqui, mas também de avaliação, né? E eu acho que o artigo me deu uma sensação muito grande do quanto que a gente, na ciência, está passando por um movimento que, assim, a gente tinha muito medo antes de fazer as coisas sem se ter uma hipótese muito bem delineada, sem saber o que vai acontecer depois. E eu acho que essas novas técnicas de, não, vamos ver, receber os dados e interpretar os dados como eles são, está mudando um pouco o paradigma de como a gente olha a ciência, pelo menos que eu estou vendo. Então, a gente sempre, quando ia fazer um modelo preditivo, a gente fala assim, não, o que vai agir como variável relevante vai ser isso, isso e isso. Coloca isso no modelo e o modelo vai ser, né, feito, vai ser gerado a partir dos dados imputados. E métodos mais exploratórios eram um pouco mal vistos, né? E eu acho que a gente está tendo uma guinada nesse sentido, que eu acho super interessante, porque cada dia mais, principalmente na psicologia, a gente está compreendendo que são muitas variáveis, não são variáveis lineares que vão predizer determinado comportamento ou determinado outcome, e a gente precisa aprender a lidar melhor com
diferenças de predição, né? De direção de predição, de qualidade entre os preditores. E o que mais? Eu não acho que é isso. E a questão do quanto que a psicometria computacional pode ajudar no quesito de definir a qualidade da metodologia do machine learning utilizado para reduzir o efeito, não sei se é um efeito, mas enfim, esse negócio do black box, tipo, eu não sei de onde está saindo, porque ele está resolvendo. Eu acho que isso que é o mais relevante, principalmente quando a gente está falando de tratamento, de saúde mental, porque a gente tem noção do que a gente está fazendo. Então, independente se a máquina, se a gente está usando os resultados de uma máquina, quem é responsável é a pessoa. A tomada de decisão ainda assim é da pessoa. Então, mas eu gostei muito do artigo, eu achei muito legal mesmo. Não, acho que, na verdade, Amanda falou já, mas acho que uma coisa que eu sempre que eu vejo estudos assim, né, sei lá, assim, teóricos que estão discutindo assim no campo de machine learning, né, uma coisa que eu sempre me chama atenção, que é uma preocupação, eu acho que é uma preocupação pessoal, eu acabo sempre me chamando atenção essa coisa do viés que essas predições de dados podem trazer e como, assim como em estudos normais, observacionais que a gente faz, né, ou até de intervenção que a gente faz, se a gente, enquanto pesquisador, não toma cuidado para lidar com os vieses e lidar com os confundidores, a nossa medida de efeito, ela vai estar enviesada e ela não vai estar, vai estar, né, ou superestimada ou subestimada de acordo com essas variáveis. Eu acho que para machine learning é a mesma coisa. E aí a gente tem, sei lá, para mim é sempre um ponto de atenção, sabe? Essa coisa que a Amanda falou, vamos colocar machine learning em tudo e tudo mais, mas se a gente não compreender os processos e não tirar essa coisa, enfim, mais a ética mesmo, né, da pesquisa, assim, de conduzir e tentar entender, vai estar só criando mais evidência enviesada, entendeu? No fundo, a gente está coletando dados. Se aquela fonte de dados está enviesada, não existe metodologia estatística que vai sanar 100% esses tipos de viés. Sim. Acho que tem que ter uma visão muito grande da limitação do próprio estudo, né? Para compreender esses viés, assim. Exato, exatamente. Mas é isso, mas muito bom, Cecília. E eu acredito também que eu penso muito nisso também, no banco de dados, né? A gente vai usar um banco de dados que foram seres humanos que fizeram. Tanto que eu já escrevi um artigo num banco de dados que eu fiz com 2.000 prontuários de pacientes de um hospital para delinear profile, mas no método antigo, né? Não no machine learning. Mas mesmo no método antigo, quem fez os dados foi um ser humano, né? A gente está mudando o jeito de fazer, mas quem fez foi o ser humano, ou seja antes ou seja agora. Os dados foram preenchidos por seres humanos, seja na metodologia antiga ou seja na metodologia mais tecnológica. Então, é uma questão que já vem da própria tradição da psicometria, né? O que eu queria trazer assim, do paper em si, né? Eu acho que talvez esse seja o paper mais interessante do ponto de vista da discussão entre como sair daquele debate um pouco mais teórico que a gente viu inicialmente nos outros encontros, né? Apesar dos dois últimos encontros terem sido da aplicação da educação, ele ainda ficou muito dentro do que é esse campo, o que é essa área, quais são as técnicas para a gente trabalhar, a gente não viu bem aplicado. Esse é o primeiro artigo, no caso específico da saúde, que ele já traz uma discussão sobre, bem, aqueles métodos que a gente viu o que era, né? E foi o primeiro propósito, a primeira parte dos encontros que a gente fez, era entender o que significava essas nomenclaturas, restringir adequadamente o que é um machine learning, para a gente conseguir até ler, né? A gente precisava de uma base, de um fundamento comum para a gente poder começar a ler a parte mais aplicada. A discussão efetiva justamente qual que eu acho que eu tentei frisar ali, né? Qual que é o impacto clínico potencial que esses modelos de preditivos
estão sendo aplicados, né, agora em várias iniciativas, seja iniciativas de startup, modelos de jogos, enfim, uma série de soluções têm chegado na clínica, mas o que efetivamente eles podem impactar naquilo que importa, que é na predição clínica, de alguma condição, de algum aspecto. E o que o paper, eu acho, faz muito bem é fazer essa restrição do que efetivamente ele está tratando, tá? Então, primeiro, ele está trabalhando modelos de predição, que era algo que se fazia muito mal. A gente conseguia achar fatores relacionados ou que estavam presentes dentro de uma determinada condição de saúde, mas a gente não tinha muitas técnicas, além de técnicas de regressão, que tem alguns limites, que ele até apresenta, né? Por exemplo, são técnicas geralmente lineares, que não conseguem desvelar padrões complexos de interação das informações. Eles trabalham com poucos preditores, com poucas variáveis, e aí a gente tem hoje um ferramental técnico que permite que a gente avalie os dados de uma maneira um pouco diferente. E é esse que é o valor aplicado dessas técnicas que a gente viu, que a gente colocou sobre a alcunha da psicometria computacional, que é o quê? Qual é o avanço metodológico específico dessas técnicas? O fato de que a gente consegue olhar mais variáveis e consegue olhar relações complexas, não somente relações lineares. Tanto que se a gente reduzir o problema, que é até um exemplo que ele dá, a poucas variáveis e relações lineares, os modelos tradicionais dão conta, respondem tão bem. Então, quais modelos tradicionais? Uma regressão logística, uma regressão linear. Então, do ponto de vista de método, esse para mim é o grande enquadramento e o grande ensinamento que esse artigo traz. Ele dá direitinho, ele fala onde a gente vai usar machine learning, para que ele pode ser aplicado. Onde foi adequado, onde não fez muita diferença. Exatamente. E aí ele traz uma série de aplicações, que é óbvio, se a gente tem uma mudança metodológica importante, a gente consegue aplicar em diversos campos, porque basicamente tornou-se possível fazer avaliações que antes não eram possíveis com bancos já conhecidos, com pesquisas. Aí que ele traz, desde o campo de medicamentos, por exemplo, como que se alguns medicamentos ou a forma como eles são administrados, se eu falar bobagem, você me corrige, alguns princípios ativos, como que dentro dessa dinâmica de uso, eles são mais ou menos efetivos para melhorar uma determinada condição ou para impactar na redução de sintomas. E aí ele apresenta uma série de estudos que aplicaram essa técnica. No parte da psicoterapia, né? Tem uma pergunta para quem é psicólogo, né? Que é a clássica. Qual técnica ou qual abordagem é mais eficiente? E aí ele traz uma discussão dentro do que está sendo aplicado, CBT, outras técnicas que ele acaba apresentando, como tem sido visto, né? Ou até mesmo do design, por exemplo, de uma abordagem. Ele traz um exemplo interessante, que dependendo, por exemplo, do engajamento do paciente à terapia online, isso altera a forma como as mensagens têm um maior ou menor efeito sobre a melhoria do sintoma. Então, ele traz lá, pacientes menos engajados, tem que ser mensagens com mais palavras positivas, puxando ele para um lado mais positivo. E um paciente mais engajado, as mensagens têm que ter menos essa verbalização. Enfim, tem uma diferença na forma de comunicar. Então, tudo isso vai impactar na melhoria na qualidade da saúde mental da pessoa, seja pela redução de sintomas, por retirar um elemento. E esses são fatores que a gente não tinha acesso porque os métodos que a gente tinha disponíveis não eram eficientes ou eficazes ou capazes de desvendar essas relações, tá? E aí tem diversos campos. O que esses métodos trazem, né? Que a gente já tinha discutido anteriormente, que ele reforça aqui com argumentos específicos da saúde. Eu vou ter uma imagem que nós vimos, então, foi na sua apresentação, não foi, Amanda? Até? Ou não? Acho que não, foi. Não. Da Camila. Foi na apresentação da Camila. Então, essa imagem é uma imagem que ela está agora traduzida, se a gente pegasse ela como um framework, ela é um framework, no caso, e aplicasse esse artigo do jeito que ele foi escrito, o que ele passa? Ele passa, então, justamente pela adoção desses modelos, desses dados multimodais.
Então, quando a gente fala aqui da Mid-Level Representations de Feature Extraction, tá? Aqui a gente está trabalhando nessa camada com técnicas que, nesse caso específico, a gente está se referindo ao Machine Learning. Mas seria uma técnica metodológica, técnica de análise de dados que a gente vai fazer. E o que ele está dizendo é, quando a gente traz dados de registro eletrônico, quando a gente dá dados de neuroimagem, dados de testes cognitivos, ele chama cognitivo, mas a gente teria que traduzir como neuropsicológicos, né? Pela abordagem que ele traz. Então, dados de testes neuropsicológicos e de outras fontes de informação, de outros modelos, como é o caso, por exemplo, do EMA, que ele cita, que é o objeto de investigação da Amanda, né? Por meio de aplicativos. Então, essas formas de dados, elas conseguem também ser analisadas por meio desse avanço metodológico. E aí esse é um outro ponto de avanço interessante, mudança paradigmática. A gente tem que repensar, os nossos desenhos de pesquisa, os interesses de pesquisa, né, os produtos que a gente quer lançar, seja um teste, um jogo, uma avaliação, enfim, qualquer que seja uma intervenção, a gente tem que repensar, porque agora a gente tem disponível outros tipos de dados, que nesse caso seriam esses dados multimodais. Aí vem o vídeo, o texto, né, via chat, o áudio. Então, olha como está integrando uma coisa com a outra, né? Lá ele dá os exemplos concretos e aqui a gente vê um modelo geral de pesquisa, né? Para, no final, então, em modelo de pesquisa. Isso vai mudar também, eu quero trazer aqui para vocês, esse daqui é o artigo principal, a gente não trabalhou, mas esse aqui a gente trabalhou na semana passada. Isso vai mudar a forma como a gente enxerga também os bancos de dados. Então, esse é um formato de dados que a Von Daber está postulando, que ele avança aquele dado tabular que nós temos, né, que é colunas e linhas, e a gente tem que começar a pensar o dado como o quê? Como um cubo. Né? Então, já muda também a perspectiva que a gente tem de coleta, de como que a gente vai organizar a informação para a gente poder extrair aquela informação específica que a gente precisa para responder uma pergunta, né? Ou para um aplicativo poder responder uma pergunta. Então, o que eu quero sensibilizar vocês? Quando chegar amanhã, a Isadora está lá no hospital. Aí chega amanhã uma startup com um modelo revolucionário, né? Um modelo revolucionário de predição de machine learning. Se ele estiver usando dado tabular, uma metodologia comum e só aplicando machine learning, pode saber, vai dar água, né? Então, no Batalha Naval já perdeu. Vai dar água, não vai funcionar. Por quê? Essas aplicações, elas precisam de uma mudança na forma como elas são construídas do ponto de vista basal. Um exemplo, por que eu trouxe essa questão do Data Cube aqui para vocês? A Von Daber, que é quem desenvolveu isso, ela postou recentemente no LinkedIn, baseado numa reportagem acho que foi do New York Times, em que as escolas estavam tendo problemas, que elas não estavam conseguindo usar os dados históricos que elas possuíam nos Estados Unidos com as técnicas de inteligência artificial, né, não só machine learning, para fazer predições de aluno, de desempenho. Por quê? Aí ela trouxe argumentos. Por causa do formato de dados. Tá? Então, esse tem que ser um ponto que a gente tem que começar a pensar que pode ser um limitador do avanço ou da aplicação imediata dessas técnicas e modelos com dados históricos. Né? Então, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Tá? Não vou entrar muito em detalhe desse Data Cube aqui, mas só para vocês saírem, né, da tabela para um cubo de dados, né? E tudo isso impactando diretamente, então, a capacidade que a gente teria de responder algo simples, que, teoricamente simples, seria qual que é o impacto daquelas ações para o paciente, né? Como que a gente poderia predizer isso? Amanda, você... Eu tenho que anotar quando eu vou pensando que você falou. Mas, enfim, uma coisa que eu até anotei aqui, que você falou que eu achei super interessante, é essa questão da aplicação prática do conhecimento e do uso dessa metodologia, né? Que é a questão de que a gente tem uma visão de predição que não está adequada com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente pode ver isso de uma forma muito melhor. E a gente precisa ter esse conhecimento na clínica. Por quê? Os estudos falam que TCC é a abordagem mais adequada para X.
Mas não é assim para todos os pacientes. E dentro da TCC, a gente tem, não só TCC, qualquer abordagem, a gente tem diversas técnicas. Então, acho que o poder da predição, de estudos de predição, principalmente considerando relações mais complexas, é super relevante para a prática clínica, porque a gente vai conseguir entender, dentro da complexidade de cada paciente, a eficácia daquele tratamento. E aí eu adicionei que eu coloquei predição e monitoramento, porque um vem junto do outro, no caso do machine learning, né? Então, pelo menos nesses estudos que eles trouxeram, dessa questão, assim, a gente quer tentar explicar um determinado modelo, por que X coisa acontece, por que X coisa é assim, mas para explicar, para que isso daqui se torne relevante na prática, eu tenho que ter uma metodologia de monitoramento. Então, EMA, dentre outros, entram como uma forma que não só serve como metodologia de pesquisa, mas que deveriam ou poderiam ser adaptadas para a prática clínica, não só no consultório, mas em hospitais, etc., para a gente conseguir usar o conhecimento da predição dentro de uma aplicação de tratamento, né? Então, achei, para mim, o mais, nossa, que lindo de usar essa metodologia é isso. Então, melhorar o monitoramento, melhorar a capacidade de compreensão da complexidade, que a gente sabe que o ser humano é complexo, né? Então, enfim. Que tá nesse ponto que eu frisei aqui, ó, que ele até traz isso. Ele fala, ó, é você poder integrar, né, informações que vêm desde da avaliação pré-tratamento até dados do curso do tratamento, né, que é o que você está trazendo, que é o caso, por exemplo, do EMA, né? Então, mesmo que sejam pontos no tempo, né, específico, tipo o EMA, a Amanda vai poder explicar melhor do que eu, mas a EMA ela vai fazer avaliações bem no estilo que a gente está acostumado a fazer, mas com menos frequência, né? O EMA faz com mais frequência, sobre alguma característica de interesse para aquele tratamento. Poderia ser uma avaliação psiquiátrica, da depressão, da ansiedade, algum fator que está relacionado, e que aquela informação ela vai ser coletada durante o processo de tratamento, e aí se a gente consegue incorporar isso no modelo de predição resistente, eu consigo ver, ó, se continuar seguindo essa linha de tratamento, a evolução do paciente, ela caminhar nesse sentido, a tendência é que ele piore, que ele melhore ou que ele fique estagnado. Por exemplo, se fosse um modelo simples, né, de estagnação, piora e melhora. Então, vou tentar o curso de ação, vou tentar mudar a técnica e ver o que efetivamente essa interação dessa técnica com os novos dados coletados vai me dizer do que pode acontecer no futuro. E é legal que é tanto uma questão interpessoal quanto uma questão intrapessoal. Então, você consegue, dentro de um modelo de predição que foi construído de maneira interpessoal, você consegue adaptar o tratamento, adaptar a avaliação daquele paciente para uma compreensão interpessoal. Então, tendo tendo um monitoramento interessante, né? No quesito de quantidade, você ainda consegue falar, não, ele não está estável em determinado, sei lá, por exemplo, no humor. Eu não posso fazer uma intervenção quando o humor dele não está tão estável. Ele vai ter um maior nível de impulsividade. Eu não vou poder exigir, ou, por exemplo, aquela sempre dúvida da psicologia. Vou fazer uma intervenção que é mais, como você dizer, bruta. Depende, você tem que achar um ponto ótimo, porque se você fizer, pode dar clinician sim ou não, pode ser excelente e dar uma evolução. Então, tipo, como é que chama? Tem um termo assim. Qual é aquele momento, não perfeito, mas o momento ótimo para a aplicação de determinada intervenção, tipo de... Então, isso eu achei muito, muito legal mesmo. E tem a questão da gente, hoje, cada dia mais, né? Como, principalmente do ponto de vista de saúde mental, os transtornos, eles têm características muito complexas, né? E dependendo do tipo de doença que você está trabalhando também, né? Não só doença de saúde mental, mas física, que você está, por exemplo, gerando um fator como fator secundário, melhoria de saúde mental, para que vai influenciar na melhoria física, como a gente trabalha em perspectivas multiprofissionais, né? Multiáreas, você conseguir agregar no modelo informações distintas, por exemplo, a questão de medicamento. Se você consegue colocar no modelo o paciente está tomando medicamento A ou B e aquilo dali tem um efeito preditivo no futuro, você já consegue, inclusive, compreender, né, quais são as mudanças no curso do tratamento que você precisa saber com a inclusão dessa informação.
e até depois monitorar, como você colocou, né? Mas só o fato da gente poder trazer essas informações, sejam características sociodemográficas, econômicas, considerar junto, sem que tenha que basear somente na experiência do profissional, né? Porque tem isso, tratei 1 milhão de pessoas com depressão, então eu vou ter o feeling lá, se tomou um benzodiazepínico, se tomou um estabilizador de humor, qualquer que seja, eu vou ter um feeling de como funciona. Mas como os pacientes também. Mas ter isso, poder acompanhar alterações e até depois, né? Fez uma alteração na dose. E aí? Será que isso daí, às vezes no modelo a gente não consegue saber se a dosimetria tem ou não uma associação com desfecho. Mas se começa a alterar ali no curso da ação, pelo menos para aquele indivíduo, você sabe o que você pode reajustar e até dar uma orientação não, né? Seria presunção para o médico, mas ter uma orientação para a equipe multiprofissional discutir, olha, teve essa alteração aqui objetiva. Será que a gente vai manter isso? Será que não? Quais são as alternativas que a gente pode pensar? Tudo isso que eu estou falando para a saúde, tudo isso que a gente está discutindo para a saúde, ela também se aplica no âmbito da educação. Então, lógico que com objetivos distintos, que lá o objetivo é a aprendizagem. Mas, da mesma forma, a gente pode monitorar, por exemplo, objetivos de aprendizagem, rubricas, todos aqueles outros elementos, né, que a gente teria ali que circunscrever nesse campo específico. Eu acho que a questão que você falou também do cuidado do método é muito relevante. Na maioria dos estudos que a gente está vendo, estudos desses especiais? Não, editoriais, que esse não é editorial, esse já é um artigo, é uma revisão, teórico, mais teórico. Nesses últimos artigos que a gente vem lendo no grupo, é que a gente tem o hot topic de machine learning, de psicometria computacional, uso de inteligência artificial, já vem aí nos últimos forte mesmo 10 anos, assim. Sim, os artigos também. Que a gente está numa etapa de que, beleza, que nem você comentou, foram usadas metodologias em dados coletados previamente, mas que agora, para a gente já compreendeu as limitações desse uso. Agora a gente precisa desenvolver desenhos de estudos que se adequem a esse tipo de metodologia. Que eu acho que falta um pouco, principalmente uma discussão de anos já, no grupo dos professores dizer, o quanto aqui no Brasil a gente tem pouco planejamento da pesquisa. Então, depois você vai analisar dados, você encontra um monte de obstáculos, por quê? Não planejou anteriormente, não fez, sei lá, do mais básico, sei lá, um cálculo amostral, ou qual medida eu preciso usar. Então, é muito de conveniência, não é só uma amostra de conveniência. O estudo acaba sendo... Então, acho que para usar metodologias que consideram questões mais complexas, relações mais complexas, mais complexo tem que ser considerada a metodologia. Então, acho que isso principalmente aqui, é uma falha, aqui no Brasil, eu digo, é uma falha que a gente precisa trabalhar demais, de forma de trabalho, assim mesmo, de dar mais tempo ao projeto, dar mais tempo para programar, para que esses resultados tenham menos limitações que poderiam ter sido controladas no início. Então, como você falou, vieses, reduzir vieses, ou prejuízo de, por exemplo, acho que na apresentação que eu fiz, que eu comentei daquele documentário do Social Services nos Estados Unidos, o quanto que os dados são super enviesados, para ter cuidados para não lançar uma tecnologia que já se baseou em um método falho. Né? Então, isso eu acho que também foi uma... Você comentou, muito, muito essencial. Assim. Algo que eu achei muito interessante foi uma revisão que eles fizeram, pensando aí no nosso trabalho que faremos juntos, né, na professora aí auxiliando, a professora Jéssica. A metodologia, apesar de ter sido uma revisão, foi muito robusta. Os estudos que eles decidiram colocar nesse estudo. Imagino que deve ter dado um... metodologia... Não uma metodologia, né? Acho que é mais aquele garantir. Tipo, assim, meio que especialista, sabe? Assim, eles provavelmente devem ser nomes fortes no campo, que eles se juntam e eles sabem, assim, eles têm
sei lá, conhecimento do campo meio abrangente, eles escolhem alguns artigos para discutir pontos de vista deles baseados em alguns artigos. É que o Shackroot, ele é o autor principal também desse, ele cita vários dele. Mas esse artigo é da World Psychiatry. Deve ser às vezes até convidado, sabe? Tipo, artigo convidado. É, artigo especial. Special, aqui não apareceu aqui ainda. É especial, é especial. Ah, será que travou aqui? Enfim, ele é um special article. E o Adam Shackroot, a maioria dos estudos gigantescos, 200 mil, 300 mil, ele que fez. Então, isso é muito do artigo dele. Do artigo de convite mesmo. E é de uma revista que é super forte, que é a World Psychiatry, que é uma das principais publicações na parte de medicina, não só medicina. Eu vi recentemente o top 25 jornais, ele estava em top, em termos de fator de impacto, ele estava no top 10. Então, assim, ele acho que é 49. Então, assim, é uma revista que ela é muito forte. Para ser um artigo especial, tem que ser alguém bastante denso da área, bastante robusto, né? Então, o autor principal, a maioria dos artigos são dele. Mas acho que é importante que assim, é super robusto, porque ele apresenta muitos artigos de forma bastante completa até, por mais que seja seja, por exemplo, um parágrafo por artigo, é completo, você consegue compreender. Mas acho que é importante entender que, com base no nosso trabalho que a gente vai ter, não é um artigo de revisão que segue uma metodologia específica. Ele é teórico, ele é um artigo teórico. Então, assim, não... Por mais que não pareça, ele é um artigo teórico. Ele não tem carinha, né, por causa da quantidade dele. Ele está discutindo a implementação dentro de uma técnica na área psiquiátrica para modelos de predição. Tá? Então, a gente classificaria ele como teórico. Eu só queria chamar a atenção para um outro campo, que foi algo que a gente discutiu, né, em outros momentos, principalmente quando a gente fala de psicometria, que é a questão de validade, enfim, de dignidade, todos esses pontos, né? Então, nesse último ponto aqui, né, Validation Frameworks, que está ressaltado, mas também os iniciais, né, ele coloca essa importância. Então, é legal ver psiquiatra, né, que é alguém que não é psicólogo, um psicometrista, para a gente ver que não é algo do campo, né, é uma aula da aplicação, que é um limite, né, que esses estudos hoje têm, em sua grande maioria. A gente discutiu isso logo no início do grupo de estudos, que é justamente uma preocupação e que é uma área em que nós, psicólogos, né, temos que se preocupar, né, mas não apenas psicólogos, veja que são todos psiquiatras, que é justamente nessa discussão da validade das medidas. Então, não adianta vir uma medida ali, 70%, 83%, 77% de qualidade de predição, né, trazer medidas de precisão, de fidedignidade, sem que haja validação, sem que haja validade, né, que é a evidência de validade, que é o termo correto, tá, para aquelas medidas. Então, mesmo nesse paper, em que ele está trazendo evidências robustas, uma das limitações é justamente a questão dos elementos de validação, tá? Então, a gente precisa se preocupar com esse campo, e esse é um campo que tem muito área de estudo específico. Essa é a eleição teórica da validade dos modelos, dos conteúdos que estão sendo colocados, dos itens ou dos preditores que estão sendo colocados. Será que são preditores reais, teoricamente fundamentados, ou será que são preditores que estão ali por uma questão de um confundidor, um aspecto dessa natureza, tá? Aí a gente tem que começar, a gente não pode perder de vista esse ponto, que é uma discussão fundamental para você poder usar com mais clareza e com mais certeza essas aplicações que se basearem nesses modelos em pacientes reais. Porque, no final das contas, essa qualidade que vai permitir, por exemplo, o que ele traz no quadro, a generalização, né, a generabilidade desses modelos, todas as capacidades específicas. E hoje, assim, eu não quis discutir muito, né, a Maria Cecília trouxe bem as questões éticas, que a gente já viu que são questões recorrentes, né, já estavam presentes anteriormente, a gente discutiu, mas é claro que são relevantes esses aspectos que eles levantam, e a gente tem que ter sempre em mente para poder ampliar a discussão. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pessoal que está online?
Pessoal, então eu vou parar a gravação, já que a gente terminou a parte da apresentação, mas eu não vou encerrar ainda Não, a reunião a gente pode encerrar, mas não vou encerrar a transmissão. Só para parecer que é grosso, a gente vai se despedir ainda primeiro.